Queridos irmãos, espíritos viajores da eternidade, espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos reunimos nesta noite, que as bênçãos, que as luzes, que os eflúvios de amor do Divino Mestre, o doce meigo Rabi da Galileia, este Espírito Luz, que há 2000 anos, numa tarefa de renúncia, se propõe a estar conosco. Trazer a todos nós os seus ensinamentos, a sua mensagem de esclarecimento, a sua mensagem cuja finalidade é resgatar o espírito do jugo da matéria, resgatar esses espíritos que habitam nessa casa terrena, nesse planeta chamado Terra, ao qual ele recebeu do Pai a incumbência da sua construção e condução até chegar à condição um dia de mundo celestial. Que nesse instante, esse doce Mestre esteja envolvendo o coração de cada um de nós. Envolvendo as nossas mentes para que estejamos receptíveis a esta singela mensagem do Evangelho. Mas se a mensagem é do Evangelho, ela será sempre a mensagem de luz, de libertação para todos nós. Certa vez um camponês saiu para caçar e no meio da mata encontrou um pequeno pássaro, um filhote. E trouxe aquele pássaro para a sua casa e colocou no seu quintal junto com as galinhas, com os porcos, com os animais domésticos que ali possuía. E aquela ave foi crescendo, crescendo, ainda que diferente dos outros animais, mas ela, pelo processo de imitação, adotava os mesmos hábitos de dormir, de se alimentar, de caminhar, se misturando com as demais. Até que um dia passou por aquele lugar um viajor e disse àquele camponês: mas esta não é uma ave qualquer. Se trata de uma águia real. Um pássaro nobre, de rara beleza, de sutil inteligência. E desafiou o camponês de que aquela ave, ainda que acostumada
com os hábitos dos outros animais, com os hábitos das galinhas que ciscavam, ela conseguiria voar. O camponês aceitou o desafio. Pegaram aquele pássaro e levaram para o alto de uma montanha. E soltaram. Aquele pássaro meio que cambaleando, ensaiou, caía, ensaiou, caía, de repente ela bateu asas e voou. O voo da águia real. Destinada à sua condição de embelezar as alturas, de sentir o prazer da visão daquelas paragens. Da mesma forma, há 2000 anos, este viajor da eternidade por aqui passou para dizer a todos nós: vós também sois águias real. Sois imagem e semelhança de Deus. Sois filhos do Altíssimo. Tudo o que eu faço podereis fazer e muito mais, se tiverdes fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer coisas que até os anjos duvidam. Não se acostumem com as baixadas. Não se anulem no contentamento das migalhas, dos prazeres transitórios e mundanos que corrompem a alma, que adoecem o espírito. Vós sois águias real, podereis fazer tudo isto e muito mais. Estais destinados ao grande voo, rumo à perfeição. E naquela tarde, o mestre Galileu, junto com 3 seletos amigos, inicia uma caminhada para deixar à humanidade mais um grande ensinamento para resgatar o espírito do jugo da matéria através de mais um ensinamento que ficaria registrado nos seus evangelhos através do evangelista Lucas. E Jesus, com os 3 seletos amigos, João, Pedro e Tiago, iniciam a caminhada subindo aquela montanha, o Monte do Tabor. Chegaram ao topo da montanha, já tarde da noite. Com o cansaço da subida, sentaram para descansar, para respirar. E os 3 companheiros do mestre, tomados pelo cansaço, adormeceram. Tiraram um cochilo.
E quando João acorda, narra Lucas, olhou para o mestre e disse: a face do mestre brilhava mais que a luz do sol. As suas vestes eram de um branco como nenhum lavandeiro da terra conseguiria deixar. E junto a ele toma corpo duas grandes personalidades da história da humanidade: Elias e Moisés. Elias, aquele que havia desafiado há mais de 400 anos atrás o sacerdote do deus pagão Baal, culminando seu desafio com a decapitação de mais de 400 soldados de Baal. Moisés, o salvo das águas, o grande pai da raça hebraica, se materializavam junto ao mestre. Moisés já desencarnado há 1500 anos atrás, levantando-se naquele instante o véu da imortalidade. Jesus nos dando a lição, a sua primeira lição, de que somos espíritos eternos. Mais tarde ele haveria de completar esse ensinamento através de um diálogo fantástico com Nicodemos. O Espírito vem de onde quer, assopra onde lhe aprouver, e não sabes para onde ele vai. É a imortalidade do Espírito. E João, tomado daquela emoção, daquele momento sublime, pois por um instante conseguiu visualizar a grandiosidade de Jesus, toda a luminosidade desse Espírito, e propõe a Jesus: mestre, por que não ficamos aqui? Por que não façamos aqui 3 tendas? Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E eis que Jesus chama a atenção de João. Não, João. Não é assim. João, aqueles que um dia conheceram o brilho das alturas, não deverão titubear em descer as baixadas para socorrer a dor que assola lá embaixo. Para socorrer aqueles que ainda estão acostumados com as migalhas da transitoriedade da vida. E assim, aquelas 2 personalidades desaparecem na noite escura do Tabor. E os 3 amigos com o mestre iniciam a caminhada de volta, a descida da montanha.
Chegando no sopé da montanha, já ao raiar do dia, ao clarear do dia. E ao longe percebem que um grupo de pessoas, junto com os outros apóstolos que ali ficaram, caminhavam de um lado para o outro, e eis que o Senhor vem correndo ao encontro de Jesus. Se prostra de joelho e roga ao Mestre: Senhor, socorre meu filho que é lunático. O demônio toma-se dele e o joga contra a parede, contra a lama. Era uma criança, um jovem pré-adolescente, acometido de um processo grave de obsessão, de subjugação. Jesus toma daquela criança em seus braços, olha nos olhos da criança, mas estava vendo o espírito que o subjugava. E diz ao espírito: espírito imundo, em nome de meu Pai que estás nos céus, eu te ordeno, sai dele. E a criança estremeceu, abriu os olhos, sem saber o que estava acontecendo, pois os seus centros da cognição estavam sendo tomados por aquele espírito. E ele havia perdido a capacidade da consciência de si mesmo. Jesus devolve aquela criança ao seu pai, que toma da sua carga sagrada e segue em direção ao futuro. Um dos apóstolos, olhando aquilo, vem até Jesus e questiona: Mestre, como podes? Nós ficamos aqui a noite toda tentando e nada conseguimos. E tu, num pequeno gesto, em poucas palavras, libertou aquela criança. E Jesus responde ao apóstolo amigo: ó homens de pouca fé, até quando estareis com vós? Pois eu vos digo que, para esta casta de espíritos, só com muito jejum e oração. Duas coisas importantíssimas aqui nesta fala de Jesus. Para essa casta de espíritos, já nos informando que, a nível espiritual, há vários níveis de evolução. Há vários tipos de espíritos, há vários degraus onde estagiamos. E Allan Kardec, mais tarde, viria nos falar no Livro dos Espíritos, a partir da questão 92,
da escala dos espíritos. Espíritos imperfeitos, espíritos medianos e espíritos puros. Subdividindo as duas classes primeiras e a última em uma só classe, espírito puro. Se é puro, é puro. Mas para aquela casta, para aquele nível de espírito que ainda vibrava no ódio, na mágoa, no ressentimento, na maldade, na vingança, na intolerância, só com muito jejum e oração. E é claro que Jesus não falava do jejum de parar de comer. Porque uma simples dieta alimentar não nos dá a condição moral de sairmos das influências do mal. Não nos dá a condição moral de resistirmos às investidas das trevas. Jesus falava do jejum, do deixar de errar. Do jejum, de buscarmos aquilo que nos eleva, aquilo que nos torna seres humanos melhores, mais conscientes de nós mesmos, mais conscientes do que viemos fazer aqui. Para que reencarnamos? Com que propósito? Com que finalidade? Por qual razão você veio na casa espírita hoje ouvir a mensagem de Jesus? Se você veio para fazer uma barganha, eu estou com um problema, vou lá, os espíritos me ajudam, eu faço a minha parte, eles fazem a dele. Você veio no lugar errado. Você bateu na porta errada. Porque não há milagres. A lei do Pai não dá privilégios a ninguém. A lei do Pai dá oportunidades. Aponta o caminho. Nos dá a condição necessária para que nós mesmos, através desse propósito firme de quem sabe aonde quer ir. Esse propósito firme daquele que toma a consciência de si e se dá conta de que é uma águia real. E que não deve se acostumar, se acomodar, se acovardar. Com aquilo que nos adoece. Com a intolerância, com a maledicência, com o ódio, com a mágoa, com os ressentimentos. Pois nesse nível, nesta região, com que tipo de espíritos, com que tipo de entidades, com que tipo de irmãos nós estamos nos sintonizando?
nós estamos caminhando. Mas para que você consiga se fortalecer nesse propósito de vencer em si mesmo os maus hábitos, Jesus recomenda o recurso indispensável da prece, da oração. Que é esse instrumento fantástico que conecta a nossa mente com as mentes superiores do universo. Com as mentes crísticas do universo. A oração. Mas esta oração que tem que sair de dentro da alma. Não é meia dúzia de palavras. E desta forma Jesus apresenta a todos nós uma profilaxia, um medicamento, um remédio, uma receita indiscutível para tratarmos das obsessões. Obsessões que nesses dias difíceis que atravessa o planeta, de guerras e rumores de guerra, de corruptos e corruptores, nesses dias que as doenças da alma se apresentam de modo avassaladora, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, as psicoses e neuroses que estão aí desde cedo nos levando aos consultórios de psiquiatra, psicólogos e outros mais da saúde. Mostrando que o espírito está desconectado com o alto. E o espírito esqueceu desse jejum, dessa oração, porque ele está sem propósito de vida. Ele está sem determinação, cedendo às investidas das sensações, dos prazeres fáceis, acomodado na preguiça, na falta de vontade. E nos fala os benfeitores espirituais que uma grande massa já vem há dezenas e dezenas de reencarnações repetindo neste mesmo erro, na preguiça, na falta de propósito, na falta da consciência de si mesmo, o que quer da vida, o que quer da vida. Repetindo há várias encarnações o jargão da música popular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que é muito bonito na música, para a vida de cada um, não serve. Não serve. E 1857 anos depois, Allan Kardec, entendendo essa receita de Jesus, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, vem estudar conosco sobre as obsessões. Este mal que nesse momento é muito claro
a gente perceber como ela se espalha, levando a grande massa a desperdiçar a oportunidade de uma encarnação. Oportunidade esta que não sabemos quando teremos outra. Porque a fila do outro lado aguardando a oportunidade é grande. Se no planeta hoje temos 7 bilhões de espíritos encarnados, diz Emmanuel que a população do plano espiritual é 3 vezes mais. Ou seja, quando é que vamos ter outra oportunidade? E Allan Kardec nos fala que há 3 níveis de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E ele discorre isso nos mostrando que, como que isso acontece, como percebemos isso no nosso dia a dia. Na obsessão simples, que não é uma simples obsessão, porque já é um processo grave por si mesmo, porque ele começa o capítulo definindo o que é a obsessão. É a ação de uma mente dominando outra mente. É a ação de um espírito dominando outro espírito, bloqueando-lhe a vontade, dominando-lhe os seus passos. E por que é que isto acontece? Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona ao Espírito Verdade. Até que ponto os espíritos interferem em nossas vidas? E ele, sem titubear, responde a Kardec: muito mais do que possas imaginar. Via de regra, são eles que vos dirigem. Mas, e onde é que fica então o nosso livre-arbítrio? E Kardec então responde lá, quando discorre por que isso acontece. É porque nós permitimos. Lá na obsessão simples, como é que nós permitimos esse envolvimento, esse domínio? Através dos desvios de caráter. Através dos desvios de caráter, caracterizado pelo nosso orgulho, egoísmo, prepotência, intolerância, impaciência, fazendo com que desta forma nós estejamos num patamar vibracional terra a terra. Ciscando no mesmo lugar como as galinhas, comendo do lixo da terra. E esta não é a nossa natureza, essa não é a nossa destinação, mas nos acostumamos com isto. E vamos nos deixando levar pelos vícios, por essas sintonias negativas,
olhando sempre o erro que está no outro, sem antes olhar para nós. Sem parar para pensar que, se eu estou me irritando com o que você faz, que conteúdo tem em mim, aqui, que está se irritando com isso aí? Então o problema está aí ou está aqui? Porque o que me faz mal, o que me faz sofrer, não é o que acontece lá fora. É como eu interpreto isso aqui dentro. É como eu elaboro isto aqui dentro de mim com os meus próprios conteúdos. Então, o que é que eu preciso reavaliar? Não lá, mas aqui. O que é que eu quero para mim? O que é que me serve, o que é que não me serve? Em que faixa eu quero vibrar? Do que eu quero me alimentar? E a gente vai perceber nesses processos de obsessão simples, no nosso dia a dia, nas nossas irritações, nas nossas impaciências, nas nossas explosões de cólera. Basta o outro não fazer o que eu quero e eu... Porque eu quero que o mundo seja como eu quero. Eu quero que as pessoas sejam como eu quero. Não admito que seja diferente. A regra do mundo tem que ser a minha regra. São os indivíduos controladores. Querem controlar tudo. Mas como ele não percebe, não se dá conta que a gente não controla nem nada. Não controlamos o próximo segundo. Eles se irritam, eles se enfurecem. Eles explodem. E vão se apertando os laços dessa sintonia mental negativa dos espíritos que não querem o bem. Dos espíritos que não querem caminhar, evoluir, melhorar. Dos espíritos que preferem se alimentar da lama do que da luz. E quando isso não desperta, não se toca, não. Allan Kardec nos fala que o espírito passa para um segundo degrau das obsessões, a fascinação. E nos fala Kardec que o combustível da fascinação é o orgulho. Orgulho. O que é o orgulho? É um indivíduo que não admite que ele possa errar. O erro é sempre dos outros. Ele está sempre certo. Dentro de casa, ele tropeça num copo, o copo quebra. Quem foi que deixou esse copo aqui para que eu tropeçasse nele e ele quebrasse? Não, simples. Tropecei no copo, quebrou, pronto. A gente repõe, põe outro lugar. A paz está mantida, mas não.
Mas não. Se eu errei foi porque você me induziu ao erro. É um indivíduo orgulhoso. E por trás de todo orgulhoso, vamos encontrar um espírito, uma alma doente, vazia, insegura, carente, com necessidade de alguma forma compensar esta carência. Ele cria estratégias para compensar a sua carência, a sua sensação de inferioridade, agredindo o outro, controlando o outro, admoestando o outro. E nós vamos encontrar espíritos sintonizados com essas mentes doentes, porque eles também estão doentes, em todos os lugares da sociedade. Em nossos lares, na política, nos tribunais, nas casas espíritas. Médiuns numa reunião mediúnica discutindo, brigando para ver quem que recebe o mentor. A briga de vaidades, atrapalhando o trabalho. Numa reunião onde existe essa vaidade, será que os mentores estão ali? Será que eles participam desse joguinho insano, imaturo? Não. E é por isso que a maioria das casas espíritas tem dificuldades de tratar as obsessões, principalmente as mais complexas. Porque esse orgulho, essa vaidade, rouba de nós a autoridade moral, como disse Jesus. E quando não tratada, diz Kardec, evolui para si um terceiro degrau, a subjugação. Na fascinação, diz Kardec, é um processo de difícil cura, porque o indivíduo não tem consciência do mal que ele está fazendo a ele mesmo. Porém, agora na subjugação, muda-se um pouco. O domínio é maior. Porque são esses processos que a gente assiste por aí, onde a pessoa ela perde a capacidade do controle total de si mesma. E sai fazendo barbaridades. Todo mundo percebe as barbaridades que ela está fazendo, só ela que não se dá conta. Ela é capaz de matar por um par de tênis. Ela é capaz de dar um soco na cara do outro. Porque você me fechou no trânsito. Eu sou capaz de agredir violentamente, porque você não fez a comida do jeito que eu queria. E o indivíduo, passado aquele momento, ele cai em si, ele sabe que ele errou. Mas ele não consegue frear isto. Ele não consegue parar isto. Porque agora as entidades tomaram conta dos seus centros motores. Mas depois do ato insano realizado, elas se afastam e deixam o indivíduo sofrer sozinho, com a consciência de culpa.
o atormentando. O atormentando. Mas, para esta casta de espíritos, só com muito jejum e oração. O jejum do Evangelho, o jejum do amor ao próximo, o jejum do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o jejum pelo autorrespeito, o jejum pela consciência desperta de quem sabe para onde está indo, de quem sabe o que quer, de quem sabe o que é uma vida com dignidade, com respeito por si mesmo, com amor próprio. O jejum daquele que se deixa banhar pela mensagem esclarecedora e libertadora do Mestre Jesus. O jejum de quem deseja, de quem sabe, de quem quer. E que vai em frente para realizar o grande voo da águia real. Rumo às regiões celestiais, a qual, para todos nós, está preparada. Eu volto ao meu Pai e rogarei ao Pai para que me permita preparar-vos um lugar, aonde um dia todos vós estarais comigo. Um lugar aonde o amor, a tolerância, a paciência, a benevolência, a solidariedade será o alimento que estaremos buscando, que estaremos nos nutrindo. O jejum daqueles que não se acomodam com o lixo dos prazeres mundanos, mas que despertam a consciência para a realidade do próprio Espírito. Pai, dizei uma só palavra e a minha alma estará salva. E a minha alma estará liberta das obsessões, das maldições, das doenças da mente, das doenças da alma. Pai, dizei uma só palavra e a minha alma se salvará. Que a paz de Jesus inunde o coração e a mente de todos nós espíritos que aqui estamos. Muita paz a todos.